No geral, a religião e o crime são mundos opostos, né? Sim. Inclusive, eu comecei a entrar em contato com esse assunto da religião porque a religião era uma porta de saída e sempre foi uma porta de saída. Pois é, do eu ia crime. falar com você. As coisas que a gente vê, situações em que a gente vê que pessoas deixaram o crime, estando dentro do crime ou já cumprindo pena e depois nunca mais voltando para o crime, é a partir de religiões e, de maneira geral, evangélicas. Exatamente, né? as conversões. E eu começo, tanto que no começo do livro eu abro com uma palavra, na primeira página, eu acho que é logo na folha de rosto aí, logo depois dessa, que é metanoia. Metanoia é o processo de transformação da consciência, que eu comecei a testemunhar aqui em São Paulo e colecionar uma série de histórias. É o ex-matador, o ex-traficante, o ex-ladrão, que nos anos 2000, como eu entrevistava muito matador, para conseguir perguntar sobre os homicídios, sobre o crime, sobre a época, sobre a lógica do crime aqui em São Paulo, é um assunto muito íntimo, né? Difícil Sim. de você lidar, tem que chegar mediado por amigo dele, é sempre delicado e tal. E diante das dificuldades que eu tinha, comecei a apelar para os ex-matadores, para os ex-bandidos e para os ex-traficantes e tudo mais. E eu comecei a ficar fascinado justamente por esse processo de transformação da consciência que eles diziam, né? Que é esse processo de metanoia, que é de você renascer numa nova identidade. Porque o crime, da mesma forma que ele é sedutor quando você é adolescente ou virando adulto, você está numa quebrada com muita raiva da polícia, com uma perspectiva nula de vida e ao mesmo tempo buscando um respeito que você não tem, o crime te oferece de bandeja essa possibilidade de você ser respeitado pela violência. Você vai ser o cara, você vai bater de frente com o sistema, você não vai abaixar a cabeça para o sistema, você vai morrer, mas você morre que nem homem. É um discurso masculino de sedução que dialoga com as masculinidades e atrai muita gente disposto para a guerra nessa sociedade odiosa, que ele tem raiva e tudo mais. Mas quando ele vive no crime e sobrevive no crime, quando ele envelhece no crime, é muito fácil ele perceber que ele entrou num buraco, que é uma promessa vazia, porque ele começa a perceber que ele está numa guerra sem sentido, que ele rompeu os laços com a mãe, rompeu os laços com os amigos, rompeu o laço com a família, para ganhar o dinheiro que ele não gasta, que ele não pode gastar. Eu conversei com um traficante do Comando Vermelho que falava, eu ganhava 300 mil por semana, eu não podia sair do meu barraco. Então, eu só pude levar minha filha no restaurante quando eu estava ganhando um salário mínimo e tinha mudado de vida. Um outro traficante falou, olha, eu percebi que eu tinha que mudar de vida quando eu fui levar... Eu estava na frente de uma escola, eu ganhava rios de dinheiro, eu vi uma família, um pai e uma mãe de chinelo, meio sujo, levando a filha na escola. Eu falei, o que eu mais quero na vida hoje é levar minha filha na escola. E eu não podia. Então, eles vão percebendo, conforme você vai ficando velho, que é uma guerra inglória, é uma guerra sem sentido. E eles entram em processo de depressão muito facilmente. E ele sabe como é que vai terminar aquela história. E sabe, não tem saída. Não tem saída. A igreja oferece essa porta de saída de uma forma, e isso para mim era muito fascinante, uma tecnologia de transformação que eu achava incrível. Assim, ó, se arrepende, você está arrependido? Tô arrependido. Entrei no caminho errado. Aceita Jesus, e aí tem todos aqueles processos, às vezes na igreja, Jesus, o pastor falando, tem alguém aqui que está querendo mudar de vida, está sofrendo. Você tem todo um jogo de palavras, mas assim, a partir do momento que você se arrepende, pede perdão e aceita Jesus, você renasce. É só isso. É só isso. Você pode renascer. Depende da sua crença. Você tem que acreditar. Tem que ter fé nisso. Mas você tem todo um simbolismo que te explica essa possibilidade de transformação, que é o seguinte. Quando você não aceitava Jesus, não é que você fosse mal, essencialmente mal. Era o diabo que estava falando no seu ouvido. Agora que você negou o diabo e aceitou Jesus, você pode renascer uma outra pessoa, você pode se transformar. E sua vida está zerada. E você pode mudar o seu... E realmente eu conheci diversas trajetórias assim, né? Então a religião é isso, de alguma forma. E o crime permite esta saída, esta permite, deserção, permite, mais ou menos assim? Permite desde que seja para valer. Desde que seja para valer. E tem muita para valer mesmo. Sim. Isso, assim, quem conhece, quem vive nas cidades, sabe que essa é uma porta de saída. Mas essas transformações que eram muito pessoais,
eram transformações muito privadas e muito relacionadas a uma crença pessoal, porque eu conversava com essas pessoas e falava, como é que se faz para acreditar nisso? Como é que a pessoa passa a acreditar nisso? Isso para mim sempre foi muito... Mas eu falava, eu não sei nem escrever sobre isso, porque a minha crença é outra. E se eu for escrever sobre a crença dos outros, a gente como jornalista tal pode derrapar, porque é uma crença muito pessoal. Só que quando eu fui para o Rio e conheci o Peixão e o Complexo de Israel, eu falei, não, aqui a coisa mudou de patamar, porque aqui é um traficante que não está lidando com a fé para se transformar. Ele está usando a fé para exercer poder, para produzir obediência. A fé está misturando com política, está virando um instrumento de poder. Aí agora tem uma cena. Mas, de uma forma geral, o crime e a religião são dois mundos opostos, mas produzidas pelas mesmas pessoas. E, para mim, por isso que elas são interessantes e se unem. Porque foram produzidas por pobres para pobres, como formas de lidar com a miséria, como escadas para sair do fundo do poço. Então a igreja, a partir de uma reinvenção da vida, do empreendedorismo, criação de uma autoestima, de um amor próprio, de networkings de apoio, produção de valores, e o crime também, a partir da prisão, reinventando a identidade do crime, um criminoso sangue bom. O crime fortalece o crime, você vai parar de matar seus irmãos, você vai bater de frente com o sistema, vai bater de frente com a polícia. Foram soluções criadas nesses lugares por essas pessoas que estavam vivendo esse problema para lidar com esse problema. E com o passar do tempo, quando todo mundo começou a ganhar muito dinheiro no crime, o PCC e tudo mais, eles começaram a se misturar. Porque o Grisbá, ele não era o traficante. Ele era o dono de imóveis, que vendia imóveis. Ou o policial que é sócio dele num banco eletrônico, ele não é o traficante. Ele é um policial, ele é um sócio de banco, é um cara rico que vai na igreja. E você já perde o rumo, a origem do dinheiro. Você tem uma legitimação da própria igreja da capacidade de ganhar dinheiro a partir da teologia da prosperidade. Então, a própria capacidade de ser rico, a capacidade de ganhar dinheiro com rifa, ganhar dinheiro como influenciador digital, ganhar dinheiro com apostas eletrônicas, tudo isso, de alguma maneira, é valorizado como bênção divina. Você é abençoado e a teologia da prosperidade produz um pouco. Então, você começa a ter uma cena muito confusa. O mundo da igreja e o mundo do crime começam a se misturar e você começa a perder o rumo e a origem da situação e a coisa fica muito mais confusa do que já foi alguma vez, né? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos e se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.